Uma bomba caiu, mais uma bomba, sobre o governo Bolsonaro hoje e está documentada em todos os principais jornais do país. Hoje veio a público uma confissão de algo que nós já tínhamos falado aqui no canal para você, de que Bolsonaro deu um prejuízo na Petrobras bilionário, muito maior do que todas as acusações que eles fizeram aos partidos dos trabalhadores. Mas não apenas. Não é só sobre o prejuízo. Essa confissão também inclui crimes de Bolsonaro. Sim, eu tenho um celular com provas de crimes de Bolsonaro que poderiam incriminar Bolsonaro. Quem disse isso foi um petista, foi um youtuber de esquerda, foi um colunista do UOL? Não, foi um ex-presidente da Petrobras nomeado pelo próprio Bolsonaro. O cara se chama Castelo Branco, Roberto Castelo Branco. Vou explicar pra você como foi que essa confissão aconteceu. Inclusive eu vou te passar aqui, ó, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta. A matéria do G1 que registra esse assunto e como ele pode ter vindo parar a público. E vamos falar aí sobre a possibilidade de encontrar ou não esse celular. Se você tá chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles e aqui todos os dias nós descemos o sarrafo nos crimes, nas incompetências, nas inconsistências, na irracionalidade deste governo, deste homem, que se é que é um homem mesmo, né? Um reptiliano entre nós, Bolsonaro. Se você é contra Bolsonaro, se inscreve aqui. Senta o dedo no like, porque o like e a inscrição faz esse vídeo chegar a quem precisa. Comenta. Você acha que esse celular vai aparecer? Que celular, Rony? Vou explicar. E aí você já comenta. Vai aparecer o celular? Você acha que tem provas lá? Comenta. Vou explicar pra você a história. Pra você entender essa história, você tem que se lembrar ou ser avisado de duas pessoas que já foram rifadas do governo Bolsonaro, dois presidentes das maiores instituições brasileiras que foram nomeadas pelo Jabuti Chifrudo e que foram demitidas por ele pela loucura dele de tentar explicar os seus roubos, os seus arroubos com demissões. Eu tô falando do ex-presidente da Petrobras e o ex-presidente do Banco do Brasil. Respectivamente, o presidente da Petrobras era o Roberto Castelo Branco e o do Banco do Brasil era o Rubem Novaes. Eis que eles fazem parte de um grupo de WhatsApp lá, chamado, acho que, Economistas do Brasil, o nome do grupo. E começou uma discussão onde o ex-presidente do Banco do Brasil estava dando uma prensa no ex-presidente da Petrobras, o Roberto Carlos, chamando ele de traidor e etc, como você sabe que os bolsonaristas fazem. E aí foi que o Roberto Castelo Branco disse que mais ou menos nessa linha, eu vou trazer a palavra ipsis litteris para você. Ele disse: olha, se eu quisesse realmente trair Bolsonaro, eu não tinha entregado de volta para a Petrobras a porcaria do meu celular corporativo, onde eu tenho um monte de provas que poderiam incriminar Bolsonaro. E o Bolsonaro deu milhares de prejuízos aos acionistas do Brasil, da Petrobras, com cada uma das cagadas que fez. Sim, exatamente isso foi o que aconteceu. As empresas aí de jornal tomaram posse dessa conversa, onde ele reconhece que tinha esse celular, mas não do próprio celular, porque, como eu disse a você, o celular foi devolvido à Petrobras. O próprio senador Randolfo Rodrigues, para surpresa de 0 pessoas, é um dos que estão botando pressão já no STF para que esse celular apareça. E aí eu vou trazer a matéria para você, explicando maiores detalhes da G1, e aí você me conta. Você acha que esse celular ainda existe, ainda tá com as provas lá? Comenta. Vem cá, vou mostrar para você agora. Ex-presidente diz que devolveu para a Petrobras celular com mensagens que incriminariam Bolsonaro. Na véspera da reunião do Conselho de Administração da Petrobras, para analisar o nome do novo comandante da estatal, uma troca de mensagens entre esses ex-presidentes, o Roberto Castelo Branco e o Rubem Novaes, elevou as temperaturas nos bastidores do governo Bolsonaro e da Petrobras. O conteúdo das mensagens foi revelado pelo portal Metrópolis e confirmado pelo blog com economistas que participam do grupo em uma rede social intitulado Economistas do Brasil. Em dado momento, Castelo Branco, o ex-presidente da Petrobras, chegou a dizer que o celular corporativo que ele devolveu para a empresa quando foi rifado continha mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente Jair Bolsonaro. Olha só a dimensão da confissão por texto nesse grupo do WhatsApp. Ele só não falou que crimes seriam esses.
A conversa entre os dois, que ocuparam cargos no início do governo Bolsonaro, se deu por conta de uma reclamação que o presidente, ex-presidente do Banco do Brasil, fez em relação às críticas que o ex-presidente da Petrobras teria feito contra Bolsonaro. Cobrado pelo ex-presidente: se eu quisesse atacar o Bolsonaro, não foi e não é por falta de oportunidade. Toda vez que ele produz uma crise com perda de bilhões, eu estava falando milhões no começo do vídeo erroneamente, são bilhões mencionados por ele, bilhões de dólares para os acionistas da Petrobras. Toda vez que o Bolsonaro produz uma crise com perda de bilhões para os acionistas da Petrobras, eu sou insistentemente convidado pela mídia para dar minha opinião. E eu não aceito 90% desses convites. Quando falo, procuro evitar ataques. Fecha aspas. E aí, depois de ter soltado esse coice nesse canalha bolsonarista, o outro canalha bolsonarista disse: no meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que poderiam incriminá-lo. Repito para você, entre aspas, no meu celular corporativo, ou seja, o celular que a empresa Petrobras dava para ele conversar sobre trabalho e que recebia mensagem do presidente, ele disse: eu tinha mensagens e áudios que podem incriminá-lo, falando sobre Bolsonaro. Fiz questão de devolver esse do presidente, o ex-presidente do Banco do Brasil, até porque provavelmente ele também tem um celular, ou tinha, com as mesmas características. É porque às vezes você precisa lembrar para as pessoas que você está sendo razoável, né? Então ele quis dizer o seguinte: olha, eu peguei e foi leve, porque eu podia ter entornado o caldo de vez. Castelo Branco, mais uma vez, o ex-presidente